Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Eu hoje amanhã para esta quinta-feira vou contar convosco desse lado, que seja um ótimo dia, a continuação de uma boa semana. Nós amanhã proporcionamos mais e melhor informação, queremos todos aí em casa bem esclarecidos. Desta feita, hoje temos uma convidada especial que nos vem falar da celebração desta semana, que se prende com saúde, pressão arterial, hipertensão e por aí adiante. Bem, desta feita hoje temos a participação especial da doutora Inês Pinto. Ela é interna em Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar Ria Formosa. Lá por Faro, é verdade. Mas também pertence à Sociedade Portuguesa de Hipertensão e hoje está connosco, doutora Inês. Bom dia. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. É um prazer. E isso proporciona a passar tanta informação lá para casa, para os nossos ouvintes. Lembrando, desta feita, até este sábado, a semana especial que se celebra. É verdade, entre 13 e 18 de maio estamos a celebrar a Semana da Hipertensão. Apesar de ser uma doença, celebramos-la no sentido de podermos prevenir e controlar o melhor que conseguimos os nossos utentes que sofrem desta doença, que é silenciosa e crónica. De vez em quando prega cada susto, cada partida. É verdade. E até pode ser fatal. Exatamente. De que maneira? Bem, desta feita, queremos saber um pouquinho mais sobre a doença, levando em conta sempre que o pessoal ali em casa, quando detectada a doença, devem fazer os tratamentozinhos e o ritmo de vida o quanto mais saudável possível para a controlar. Vamos já, doutora Inês, falar um bocadinho sobre isso mesmo, sobre a pressão arterial. Ora bem, então o que é isto, não é? O que é isto da pressão arterial? No fundo, isto, se nós virmos os nossos vasos como um circuito de tubos, a malta que é canalizadora costuma muito bem perceber estas analogias, mas no fundo nós temos um circuito de vasos que são as artérias e as veias e que tudo isto é comandado pelo coração, que é a nossa máquina principal. E no fundo a pressão arterial é a pressão sanguínea que é feita na parede das artérias, conforme o sangue passa. A hipertensão arterial não é mais do que a pressão aumentada deste sangue, que acontece com muita frequência, é uma doença cada vez mais prevalente e com uma incidência importante e que se prende também com o facto de nós termos placas de colesterol que vão estreitando as artérias e que fazem com que esta pressão aumente, que é um dos fatores de risco. Exemplo da canalização, dizem que quando o calcário, neste caso não é o colesterol, o calcário vai obstruindo aquilo, depois também dá problema. Só que a canalização a gente pode trocar, não é? Pois na nossa parte não é tão fácil, não é? É mais... é verdade. E não é desabitual, digamos assim, nós termos muitas dúvidas em relação a isto. Como é que é feito este diagnóstico, como é que não é, porque é muito comum, por exemplo, nós perguntarmos, então, sofre de alguma doença? E as pessoas dizerem, não, faço só aquele comprimidinho para a atenção. Por isso, rapidamente percebemos que é uma doença muito desvalorizada e tem um impacto importante, porque os nossos vasos, as nossas artérias vão sofrendo danos e esses danos vão se traduzindo depois em lesões noutros órgãos, nomeadamente nos rins, no cérebro, no coração. Okay? E também uma das outras coisas é, então, como é que é feito este diagnóstico, não é? Porque também há muitas situações em que as pessoas dizem, fui à urgência porque tive um pico de tensão alta e a coisa ficou por aí. Mas se calhar não, é necessário fazer algum estudo adicional e perceber efetivamente o que é que está por trás. Nós até podemos dividir a hipertensão naquela que é considerada essencial ou ter uma causa secundária, ou seja, haver uma outra doença por detrás que está a provocar aquela tensão alta. Os níveis são idênticos para toda a gente, não variam de idade para idade, de circunstâncias? Existem algumas variabilidades, efetivamente, por exemplo, na criança, que as crianças também podem sofrer de hipertensão arterial, aí é uma situação muito específica, mas no adulto o diagnóstico faz com uma tensão igual ou superior àquilo que na gíria dizemos a 14 de máxima e 9 de mínima. Atenção que isto, um valor isolado, não faz um diagnóstico, mas, por exemplo, em 2 ou mais consultas, um valor que avaliado adequadamente no consultório com várias medições e que se mantém nesses valores, é, pelo menos com 2 consultas, critério de diagnóstico para fazermos o diagnóstico da hipertensão. É claro que isto é muito clássico dizerem, isto só quando eu venho ao médico sim, é que está vezes, alto. Sim, é. Exato. Então,
o que é que nós fazemos nessas situações? Pedimos às pessoas para fazerem as suas avaliações em casa. No processo de casa, relaxadas e por aí adiante. Exatamente. Sim. E depois existem tabelas que nos permitem saber se aquele valor em casa é diagnóstico também ou não, e fazer esse paralelismo. É importante aqui também desmistificar um pouco que realmente os valores não têm que ser demasiado altos para serem considerados hipertensão arterial, porque também quanto mais cedo nós medicarmos e mais incisivos formos no controle dos fatores de risco, melhor vai ser o controlo daquela pessoa. No global é, como disse há pouco, igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio de máxima e 90 de mínima é considerado valor diagnóstico se pelo menos em 2 consultas esses valores se verificarem. E depois correlacionamos com outra informação que a pessoa traga de casa. Normalmente pedimos para avaliarem no mínimo 7 dias, pelo menos 2 vezes por dia, e com alguns outros poses que explicamos às pessoas. Claro, com outros parâmetros também que se podem adicionar. Portanto, desta feita é muito importante que o profissional de saúde tenha essa noção na final, de como é que é o utente e também se sofre de picos, às vezes, de stress, de ansiedade que possam proporcionar, porque também isso pode influenciar. Sim, nós somos uma máquina e efetivamente aquilo que nos rodeia tem impacto nas nossas reações. Hoje em dia o stress já é considerado um fator de risco cardiovascular que não podemos nem devemos desvalorizar. O facto das pessoas dormirem mal, serem muito aceleradas, o facto também de cada vez mais sermos sedentários, a tendência do aumento de peso, tudo isto são fatores de risco cumulativos. Às vezes muito pouco valorizado, mas também os distúrbios do sono, aquelas pessoas que fazem as maquinetas para ajudar a respirar, tudo isso junto é uma panela, digamos assim, e importante do ponto de vista de risco cardiovascular. É um grande cozinhado esse. É verdade, é um cozinhado muito, muito importante e lá está que devemos ir intervindo de várias formas. Queria aqui deixar uma noção, que estava-me a falar há pouco dos picos de hipertensão. Isso é aquilo que nós queremos evitar. E daí a importância de fazermos... Porque tem consequências. Tem consequências. Porque a hipertensão não dá sintomas. Aquilo que às vezes as pessoas dizem, dói-me a cabeça, vou ver, a tensão está a 18, sim, não é? A pessoa já está... pode ou não estar relacionado com a tensão, ok? Claro. Mas significa que se calhar de alguma forma já existe lesão de algo, não é? Se nós tivermos uma pressão arterial que tem picos, isso é aquilo que nós queremos evitar com a medicação. E o facto de fazermos a medicação certinha e não a descontinuarmos é fundamental para que as pessoas tenham valores controlados. O ideal é estarem abaixo dos 130 de máxima, 80 de mínima. Nos idosos, que é uma grande franja da nossa população neste momento, somos um pouco mais permissivos, porque a capacidade de resposta do organismo também não é igual. E aí já somos mais abaixo de 140, 80. Portanto já são outros níveis a considerar, não é? Mas esta máquina, voltamos à tal questão, nós somos umas máquinas perfeitas. Há influências, há situações do nosso estilo de vida que influenciam. Sim, por exemplo, o consumo de sal é um fator principal para a hipertensão arterial e nós, em particular portugueses, gostamos de duplicar aquilo que é o valor ideal, que são 5 gramas dia, e os estudos mostram que se calhar o consumo médio é à volta de 10, por isso estamos a duplicar. Para quem nos está a ouvir em casa, é uma medida fácil de termos ideia do que é que representa 5 gramas, é uma colher de chá. Uma colher de chá de sal, eventualmente é o que alguém põe para temperar uma salada, se for preciso. Exato. Por aí podemos perceber o quão excesso de sal nós consumimos. Mas existem alternativas. Nós podemos, por exemplo, temperar a nossa comida com ervas aromáticas, o recurso ao coentro, à salsa, algo muito usual aqui na nossa região, os orégãos, por exemplo, a utilização de alho, que tem um sabor forte e que pode facilitar a transição de alguns sabores, privilegiar a alimentação mediterrânica. Nós aqui em Tavira temos... é o conselho representativo, não é? Exatamente, e é aquilo que nós devemos privilegiar.
para alguém que tenha mais limitações, fazer caminhadas diárias, andar a pé em vez de utilizarmos o carro, prática de exercício físico regular é fundamental também para mantermos sempre os nossos níveis basais. Controle do peso é uma causa-consequência, digamos assim, e o minimizar ou evitar o consumo de álcool, porque todos eles juntos, efetivamente, são a panela dos fatores de risco. Exatamente. A nível da alimentação também, que nos esticamos, e tenho essa ideia em relação a outros profissionais de outras conversas que vêm, que estes níveis têm sido mais elevados porque consumimos muitas carnes, a maneira como as consumimos, no passado era quase a carne era um prato do dia de festa e que agora é tão básico, não é? Até se estranha o dia em que não se come carne, é um pouco por aí, não é? A nossa vida. Hoje em dia, se nós formos, aquilo que é aplicável aqui é replicável para tantas outras doenças, falemos nós de diabetes, do colesterol alto só por si, até a própria obesidade. Antigamente a carne era comida, como dizia muito bem a Ana, não é? Nos dias de festa, era o prato da fartura, o prato do rico. E aqui nesta zona, e temos aqui a diferença entre a serra e a parte mais ligada ao mar, e hoje em dia nós vamos ao supermercado e temos uma disponibilidade imensa de tudo à nossa disposição. Mas muitos dos alimentos também são processados e essa escolha parte de nós, e é fundamental também educarmos as pessoas de base, e começando logo nos pequeninos é essencial, a fazerem as escolhas corretas. Porque é que lá por o sumo estar disponível eu não preciso de comprar sumo para beber, porque eu não preciso de sumo. Claro. Ou o facto de ter um talho bastante apetrechado não quer dizer que eu tenha que comer carne todos os dias. E privilegiar também aquilo que é local e da nossa economia é sempre importante. Isso é em todos os fatores, ajuda a economia, a saúde, tudo, nesse caso está tudo incluído, não é? A saúde ambiental é fundamental. E a saúde ambiental, não é? Optando por produtos que não deixem tão grande pegada ecológica, não é? A fruta da época, os vegetais, porque também de alguma maneira essa questão dos vegetais, e isso descurámos um bocado, há grandes campanhas falando da nossa saúde que falam precisamente sobre as leguminosas, sobre, enfim, que são favoráveis e que temos descurado um pouco. É um facto. Eu, sobre a parte da nutrição, não sou a referência para vir mas falar em geral, sobre os isso, profissionais mas, de saúde, geral, os profissionais de saúde aconselham nesse sentido. É um facto. Por exemplo, e voltando aqui até ao próprio controlo da hipertensão, agarrando na questão não só da alimentação, mas também da medicação. Existe uma panóplia, uma variedade imensa de medicamentos que são hoje em dia utilizados para o controle da pressão arterial, mas uma mensagem que eu queria deixar aqui é a de que ela deve ser feita todos os dias como é recomendada pelo médico. E aquilo que nós vemos também é que muitas vezes a própria pessoa faz uma autogestão consoante os valores que avalia ou até a forma como se sente. Deixar aqui que a medicação da hipertensão não é um SOS, ou seja, ela não serve só para quando nós temos picos, que é precisamente aquilo que nós queremos evitar. Há maior risco de AVCs, há maior risco de infartos nessas situações, e não é de um todo aquilo que nós queremos. E que se tiverem dúvidas, que se acharem que existem efeitos secundários, que não estão a adaptar-se bem à medicação, como digo, há uma variedade imensa de combinações que nós podemos fazer hoje em dia, que se ajustam àquilo que é o perfil da pessoa. Há um medicamento certo para a pessoa certa. Pô. É essa a ideia que nós queremos vender, digamos assim. Porque, em boa verdade, é precisamente isto, e é por isso é que se fazem avaliações médicas, e é por isso que se fazem exames e que se fazem vigilâncias periódicas destas doenças crónicas. E que toda a gente, e que tantos cientistas vivem nos laboratórios sempre todos os dias a descobrir coisas novas, não é? Esperemos que continuem a ter oportunidade. Claro que sim, para que cada utente, cada doente tenha a medicação certa para si. Exato. Agora aqui uma pergunta por curiosidade, por exemplo, como é que a Ana avalia a sua pressão arterial? Por exemplo, utiliza um dispositivo de braço, sim, de preferência de braço, sim. Tenho um pequeno aparelho em casa, sim. Pronto, deixar também aqui essa mensagem que, claro que nem toda a gente tem a possibilidade de o ter, ir à farmácia nessas hipóteses, às suas unidades de saúde familiar. Que é um bocadinho mais complicado, mas pronto, sim, enfim. É verdade, aqui vivemos numa zona onde existem muitas tensões e sabemos que a acessibilidade nem sempre é facilitada. Mas queria deixar aqui também a mensagem que existem aparelhos validados e que é sempre preferencial utilizar um aparelho de braço, por exemplo, em vez de um aparelho de punho. Não quer dizer que eles não possam ser utilizados, pronto, mas é preferencial
a utilização São mais, de aparatos. São mais fidedignos. sim, Existem, inclusive, aparelhos que são validados e que existe uma listagem. Está tudo muito mais controlado. Claro, exatamente, porque as pessoas podem ter um aparelho e achar que a tensão até ou que dá ou demasiado alta ou que é mais baixa e afinal não é a correta, porque hoje em dia também aparecem aparelhos a venderem todos os preços nos supermercados e por aí adiante, não é? É verdade, hoje em dia também há muita informação paralela e é também importante saber onde recorrer e todos os profissionais das instituições, sejam elas em termos dos cuidados de saúde primários ou hospitalares, estão sempre disponíveis para esclarecer as pessoas e para ajudar quando elas se sentem bem ou não se sentem bem. Claro, exatamente. Por regra é sempre quando não nos sentimos bem é que vamos a correr e às vezes já a situação já não será a melhor, não é? Bem, relativamente a esta acomodação e toda uma semana, isto é que dá que pensar e vamos deixar esse recado lá para casa. Por regra, um dia celebra-se para chamar a atenção para isto ou para aquilo. Isto é tão importante que temos toda uma semana para debatermos precisamente esta chamada de atenção associada à saúde. É verdade, é uma semana para recordar que isto existe, que esta doença tem uma prevalência enorme. Os dados mais recentes do último relatório de 2023 mostram um aumento significativo, em particular nos países ditos desenvolvidos, como os nossos, e também não apenas nas idades de adultos e idosos, mas também nas crianças, por todo um cumulativo até de fatores de risco, nomeadamente, por exemplo, a obesidade e até mesmo a dislipidemia, que é um nome bonito para que nós vulgarmente chamamos de colesterol. Pois, isso falando do colesterol. O trabalho que é desenvolvido, e agora falando um bocadinho, porque a doutora Inês Pinto é da Sociedade Portuguesa de Patologia de Hipertensão, no caso do Núcleo de Internos, e é coordenadora adjunta deste núcleo. O trabalho que é desenvolvido, essencialmente, esta semana chamada de atenção diz-vos respeito, mas no geral e no país, há um trabalho que é feito sempre, constantemente, não só nesta semana. É verdade, é um trabalho que acaba por ser diário, não é? De todos os intervenientes, de diferentes formas. A nossa presidente é a doutora Rosa de Pinho e todos os outros elementos envolvidos. Tenho a minha coordenadora, que é a doutora Rita Féria, que é de Medicina Interna, e, por exemplo, esta semana estão a ser desenvolvidas várias atividades no país, de alusão e de alerta e inclusive de rastreios. Por exemplo, na minha USF estamos a fazer uma semana em que estamos a distribuir panfletos criados pelo próprio Núcleo de Internos e a chamar a atenção, lá está, não só para o adulto, mas também para a criança, desta problemática e para a importância do cumprimento da medicação e da mudança dos fatores de risco. Aqui no nosso Algarve vamos ter também no dia 20 de julho deste ano, dia 20 de julho, convido-vos todos a estarem presentes pela capital do Algarve, a cidade de Faro, no projeto Pela Saúde de Portugal, que é uma colaboração da Sociedade Portuguesa de Hipertensão com a Servier, por um projeto muito importante, que é uma missão de nós termos os nossos hipertensos o mais controlados possíveis até 2026. O local de encontro, concretamente, e horas, já podemos... A seu tempo, vamos receber uma nota, a doutora Inês fará o favor de nos enviar, para que, com maior proximidade, possamos lembrar. Sim. Certíssimo. Será no dia 20 de julho, localização em si ainda não vos consigo dizer. Portanto, ainda temos uma distância de algum tempo, ainda estamos apenas em maio, mas a seu tempo diremos. Tudo o que é encontros específicos, chamadas de atenção, são válidos em prol da saúde, não é? É isso mesmo, muito obrigada. Doutora Inês, foi um gosto recebê-la aqui. Obrigada, igualmente. Muito bom mesmo. Se calhar um até breve, hein? Quiçá. Sim. Obrigada pelo convite. Obrigada, também continuação de uma boa semana. Obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.